Olá, alunos, tudo bem? Vamos lá, né? Falar sobre o período regencial com vocês aí, dando continuidade ali após a abdicação de Dom Pedro I. Bom, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas que são essenciais para que a gente possa montar esse contexto e lembrar de algumas coisas que talvez você possa ter esquecido. Então, preste atenção. Iniciamos agora o período regencial. De quando a quando vai esse período, Gunther? Esse período ele vai de 1831 até o ano de 1840. 9 anos aí especificamente de período regencial. Ele ocorre por causa do quê? Por causa da abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro I abdicou-se do trono brasileiro. Ai, professor, e por que ele abdicou? Lembra daquela série de problemas que ele estava ali passando, e principalmente como fator catalisador a noite das garrafadas ali, ligado muito também a todas as questões ali sobre as críticas da imprensa, a morte do jornalista Líbero Badaró. Lembrou agora? Bom, legal. Então vamos lá, meninos. Olha só, Dom Pedro II, que era para assumir o trono, tinha apenas 5 anos de idade. 5 anos de idade. Tinha condições de ele assumir o trono? Não havia condições de assumir o trono. E aí, professor, como é que funcionou o negócio? Bom, havia na Constituição de 1824, ali já previsto que na ausência do imperador, nós teríamos uma regência. Porém, apesar de estar determinado nos artigos ali, das situações que você vai ter regência, não falava-se como que seria essa regência. E para piorar a situação, Dom Pedro I vai embora do Brasil no período de recesso parlamentar. Quase não tinha parlamentares no Rio de Janeiro, que era a nossa capital. Os parlamentares já tinham voltado para as suas regiões. Pouquíssimos estavam no Rio. Especificamente ali, o que nós temos eram 3 senadores, com relações ali com grupos militares, o que dá uma certa acalmada nesse momento tenso. Constitui-se ali naquele momento a regência trina provisória. Provisória por quê? Porque eles estão montando aquilo ali de última hora para manter o Brasil organizado até voltar o recesso parlamentar e de fato serem tomadas as decisões nesse período regencial. Bom, então vamos lá. Quem são os regentes que estavam no Rio de Janeiro? Porque eu não tinha nem como fazer escolha, né? Quem eram os senadores, os parlamentares? No caso, aqui, né, dos parlamentares, né, deputados eu não tinha, só estava com os senadores, né? Quem são eles? Francisco Lima e Silva, né, que tinha uma ligação muito forte com o exército brasileiro, Nicolau Vergueiro e Carneiro Campos ali. Esses 3 se reúnem para governar o Brasil nesse período. O Brasil correu o risco de não ter ninguém para ser governado, né? E quais são as 3 decisões que eles tomaram que são fundamentais para nós aqui nesse momento? Primeiro, a suspensão do poder moderador. Gente, isso foi de uma magnitude e de uma eficiência enorme, sabendo que o poder moderador permitia desmanchar a Assembleia. Eles suspenderam imediatamente, fazendo com que nenhum dos regentes tivesse condições de fazer uso do poder moderador. Fechou ali. Eles concederam a liberdade aos presos políticos. Todo mundo sabe que os presos políticos são aqueles indivíduos que acabam sendo encarcerados devido ali a se posicionarem de uma forma enfática ao governo que estava no poder. Né? Nós temos aqui uma situação que as questões referentes aos direitos naturais, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de opinião no Brasil não funciona tão bem. E dentro daquela turbulência toda que o Brasil passava, muitas das pessoas que faziam críticas severas ali a Dom Pedro I, ou se demonstravam discordâncias, ou participaram de revoltas, ali um dos exemplos da Confederação do Equador, acabavam estando presas ali naquele momento. Porém, essa situação libertou
os presos políticos. Está libertando preso político, que está ligado a uma situação de opinião. Eu não estou falando de preso comum. Preste atenção nisso, que há diferenças. Não seja ignorante. Outro ponto importante é o afastamento das tropas estrangeiras do litoral brasileiro. Havia várias tropas estrangeiras ali, muitas delas até foram utilizadas por Dom Pedro I em alguns momentos, como na Confederação do Equador, como também ali um apoio naquele princípio quando o Brasil tornou-se independente, nos primeiros movimentos contra a independência, a formação do Exército Brasileiro, já mencionada e explicitada em alguns vídeos que eu havia enviado para vocês aí também. Então, essas três medidas são essenciais. Porém, ocorre uma mudança nesse intervalo que nos chama a atenção. Lembra quando eu falei para vocês lá atrás da formação dos partidos políticos no Brasil? E nós tínhamos quantos partidos políticos? 2. O Partido Brasileiro, formado naquela situação lá antes da independência, em 1821, da reunião das Cortes, aí o Partido Brasileiro. Lembrando que isso daqui não é um partido de estatuto, entendeu? Não tem estatuto, não tem reuniões regulamentares, é meio bagunçado a coisa aqui, viu, gente? Bom, e do outro lado, o Partido Português, que foi formado quando, professor? Ali, no momento da escrita da Constituição de 1824, quando ocorre toda aquela cena lá da Noite da Agonia, desmancha-se a Assembleia, a Constituição é escrita por membros do Partido Português, que se forma ali apoiando a figura de Dom Pedro I, né? E lembra que eu até comentei com vocês um questionamento aí que é feito, né? A nossa primeira Constituição não foi escrita por brasileiros, primeira Constituição oficializada, né? Porque Dom Pedro I não assina a Constituição de 1823, ele vai assinar a de 1824, escrita pelo Partido Português. Bom, nesta situação, nós tivemos neste intervalo de tempo entre abril e junho mudanças aí com relação ao cenário político, né? Bom, o Partido Brasileiro acabou se dividindo, formando-se ali em 2 partidos, o Partido Moderado e o Partido Exaltado aqui. Bom, e aí surgiu seus apelidos, né? A criatividade do brasileiro, ela é enorme, meus caros alunos. O Partido Moderado, ele foi chamado de chimangos. O que é um chimango? O chimango, ele é uma ave ali de rapina da região do Uruguai, muito presente na região do Rio Grande do Sul, e ela é uma ave de fácil adaptação ali às situações divergentes ao costume dela. Ela vai para um lugar, muda para o outro e se adapta muito facilmente. Então, colocando-se aqui a alusão de que esse grupo dos moderados já estava se adaptando a esse novo momento ali. E qual que é a defesa desses moderados? A defesa desses moderados é o seguinte: eles defendiam que o Brasil continuasse como uma monarquia ali nas mãos de um brasileiro, no caso ali Dom Pedro II, mas não poderia assumir naquele momento, né? Fato interessante aí. Por outro lado também, eles ali não queriam muitas mudanças ali não. Então o Brasil se mantém numa monarquia, mas eles defendiam uma maior autonomia para as províncias, uma certa liberdade para as províncias ali. Lembrando aqui, gente, que esse fato que eu estou dizendo foi discussão ali perante os membros do Partido Brasileiro com Dom Pedro I com relação à Constituição de 1823 que ele se recusa a assinar. Lembra que ele falava que se o Brasil tivesse a autonomia das províncias, nós teríamos ali provavelmente várias repúblicas e e prejudicaria ali a unidade nacional. Professor, deixa eu lembrar, o que é a autonomia das províncias? Cada província teria o direito de escrever a sua Constituição desde que ela não ultrapassasse a Constituição Nacional. Então esses caras defendem essa autonomia? Sim.
Por outro lado, havia o outro partido, chamado Exaltado. Aqui, Exaltado? Por que Exaltado? Qual que é a defesa dele? A defesa desse partido é a formação de uma república federativa. Já ali acaba a questão da monarquia, inclusive esse pessoal, eles são chamados de radicais. Mas olha só, galera, por que eles eram chamados de radicais? Radical não significa ser violento. Radical significa desejar uma mudança profunda que vai à origem. Então aqui, se nós estávamos mudando, que mude de forma originária, lá no fundo. Então por isso que eles defendem o quê? A república e aí federativa, com autonomia às províncias ali. Por outro lado, eles eram apelidados também como farrapos. O que é farrapo? Farrapo é um tecido velho, é um termo que foi construído aí por volta do século XVIII, então um tecido velho, tecido desgastado. E significa o quê? Que esses indivíduos estavam cansados de um sistema velho que estava ali. E a ideia de farrapo também traz a noção de revolucionário, que é a ideia de um indivíduo todo tecido velho, porque eu estou lutando, estou desgastado, eu estou cansado e eu quero mudança. E minha roupa velha é a minha roupa de luta. Então, tem todo o sentido simbólico aqui. Lógico, há várias outras interpretações que você pode encontrar aí também. Bom, já em oposição a esse grupo, percebe que ele não é um grupo coeso, que há divergências aqui entre os brasileiros agora, que estão evidentes aqui. Elas não demonstravam no período antes da abdicação. O Partido Português. E o Partido Português, ele se posiciona agora como um partido restaurador, assim como ele passa a ser chamado, né? E também conhecido como regressista. Por que regressista? Porque ele queria o retorno de Dom Pedro I, assim como o seu desejo é o retorno de Dom Pedro I, por isso restaurador, restaurar o poder de Dom Pedro I no Brasil e mesmo que tivesse que estar ligado a Portugal. Alguns aqui, membros desse Partido Restaurador, defendia o retorno do Brasil à situação de colônia, numa situação de restauro total, de restaurar o posicionamento ali do Brasil como uma colônia, o que deixa mais enfatizado a situação deles. Então, meus alunos, prestem atenção, eles eram apelidados como caramurus. Professor, o que é um caramuru? O caramuru é ali uma moreia, um peixe, né? E esse peixe, ele é conhecido pelos indígenas por ter uma mordida perigosa. Nesta situação, segundo conta-se ali as fofocas históricas, os relatos históricos ali, que um português que estava numa embarcação francesa que naufragou próximo ao litoral da Bahia, ele conseguiu sobreviver e estava próximo às pedras ali, preso a elas, mas ainda continuava vivo, né? Muito machucado. E os índios, ao ver esse cara preso às pedras e na posição que eles estavam, apelidaram ele de caramuru, pois era parecido com a forma que esse peixe, que essa moreia, ficava ali próximo às pedras. Bom, e olha só o que vai acontecer. Ao longo dos anos, chamar o indivíduo de caramuru é chamar ali o apelido do estrangeiro, o europeu. E aí eu estou dando significado da seguinte forma: o caramuru, ele não é brasileiro, ele não pertence ao Brasil, é um estrangeiro, fruto de quê? De uma mordida perigosa.
Então, muitas vezes, ao olhar para aqueles que eram chamados de caramurus, acabou caindo no sentido negativo, pelo fato daqui nesse momento há uma ideia e uma tentativa de trazer aí ao lado brasileiro, e já o grupo do restaurador, eles eram estrangeiros, e um outro fato aqui importante, de ser uma moreia. Aí você tem o conhecido pelos índios como uma mordida perigosa, e dá sempre ali a visão negativa. O caramuru, ó, vai te morder, hein? Mordida do caramuru, perigosa. Bom, outro fato aí, que quem vai ser o tutor de Dom Pedro II? José Bonifácio de Andrada, né, que havia ali reconciliado com Dom Pedro I antes da abdicação. Acontece uma grande festa ali, né? Dom Pedro II é aclamado como criança, como futuro imperador. Inclusive tem um quadro muito legal do Debré, é bem interessante depois ali vocês darem uma olhadinha nesse quadro, falando da aclamação de Dom Pedro II, porém ele não pode governar, pois ele era uma criança. Beleza? Muito obrigado, meus alunos. Até a próxima.